Estudo na escola Dr. João Amite Freitas Brandão e sejam bem-vindos agora ao nosso ReciclaCast. Vamos apresentar um pouco sobre a nossa visita a campo no Centro de Reciclagem e falar também sobre racismo ambiental. Prazer, sou o Felipe Stema. E para iniciar esse podcast, irei fazer a primeira pergunta. Como foi a visita a campo de você? Bom, a nossa visita a campo, a gente foi para o centro de reciclagem. Lá a gente viu bastante materiais recicláveis, como metal, plástico, vidro. E no meio disso a gente criou uma nova perspectiva, um novo pensamento em que, tipo assim, a gente não precisa jogar tudo fora. A gente pode se reciclar, a gente pode fazer diferente, porque, tipo assim, muitas vezes a gente só pega o nosso lixo e joga de qualquer jeito, a gente simplesmente descarta ele de qualquer maneira. Mas com essa mentalidade de que a gente não pode também, porque o devido destino que esse lixo merece, é bom. E esse tipo de mentalidade que a gente aprendeu. Vocês poderiam nos informar quais tipos de resíduos sólidos são recebidos? São recebidos plástico, papéis, metais, entre outros objetos recicláveis. Vidro também. Vidro, garrafas de lampião. Isso. Também gostaria de perguntar quando surgiu a instituição e por quê? Bom, a instituição, pelo que a gente sabe, ela surgiu há mais ou menos uns 20 anos atrás e ela veio com a necessidade de um fim financeiro. Ou seja, a família ela aproveitou aquele meio de poder utilizar da reciclagem como meio de autossustento. Então, em resumo é isso. Ela foi criada há mais de 20 anos atrás e a sua principal fundação foi para o investimento próprio, para o autossustento, no caso da família. E vocês sabem quanto tempo demorou para se estabilizarem ou se foi de muito imediato? A estabilização não ocorreu de maneira imediata. Eles começaram no começo assim, baixo, sabe? Tirando um pouco o dinheiro, mas conforme eles foram recebendo, eles foram evoluindo e crescendo na empresa. Exato. Quais oportunidades a família já teve com esse projeto? Bom, assim, além de poder disponibilizar um local para a gente poder jogar esse nosso lixo específico naquele local, ainda surgiu a oportunidade financeira, porque uma vez que a gente consegue juntar esse tipo de materiais e fazer algo com eles, a gente consegue tanto criar um ambiente de limpeza, que é um ambiente sem aqueles resíduos, tipo assim, jogados a céu aberto, tanto quanto uma mentalidade quanto a reciclagem, que a gente tem que ter essa devida, né? Porque tem que ter, né, essa mentalidade, que a gente não pode simplesmente pegar aquilo que a gente acha que é lixo e jogar fora. Tem coisa que realmente é para ir para um lugar específico. E é isso. Então, qual foi a oportunidade? Então, em resumo, foi uma oportunidade para a família poder tanto gerar lucro quanto espalhar essa mentalidade. Agora que a gente já está nessa gama sobre reciclagem, vamos falar um pouco sobre racismo ambiental. Primeiramente, o que é o racismo ambiental? Bom, o racismo ambiental, ele é o preconceito e a desvalorização daquelas comunidades que são marginalizadas, que são pobres, que são indígenas e dos povos originários também, essas comunidades que abrangem o local em si. E tipo, essas comunidades elas têm lixões a céu aberto, lixão no meio da rua, enchente, me ajuda, Iago, tem o que mais? Tem queimadas também, tem um monte de coisa. Então o racismo ambiental é isso, é o preconceito e a desvalorização a essas comunidades. Levando em conta a primeira pergunta, eu queria também saber por que o racismo ambiental afeta mais os bairros periféricos? Afeta mais os bairros periféricos, pois são os locais que menos têm investimento no governo. É o lugar onde tem uma insalubridade maior. Tem mais pessoas marginalizadas. Isso. Para pessoas de baixa renda, pessoas pobres, porque tipo assim, são locais que não são de pessoas ricas, assim. Então a gente poderia comparar o quê? A gente poderia fazer a seguinte comparação. Esses bairros nobres que a gente fala, os bairros nobres, que são esses bairros mais evoluídos, que tem mais investimento, eles tendem a não ter. É muito difícil você encontrar um monte de lixo, aquela montanha de lixo naqueles bairros, assim, tipo assim. Mais escoamento de água. Mais escoamento de água. É muito difícil a gente ver um problema no bairro nobre, mas agora em um bairro assim, a gente pode citar. Um bairro. O bairro onde o prefeito daqui mora. Isso.
Lá com certeza não tem um lixo jogado na frente da casa dele e nem nada assim no meio da rua. E esse é exatamente um bom exemplo de racismo ambiental, porque uma vez que, tipo assim, a gente poderia fazer a comparação de que, tipo, a rua do prefeito, como é que é? A rua, ela é toda limpinha, então ela seria como a varanda de casa, e os bairros periféricos, como os bairros periféricos seriam o quê? Seriam a dispensa, sabe? O local pra jogar lixo, tá ligado? Porque onde não tem pra jogar... Os quartos de dispensa, pronto. Seria isso. Despejo. Quartos de despejo. Como o racismo ambiental aparece no dia a dia? Ele aparece por meio de maltratamento de água, queimadas, acúmulo de lixo em lugares indevidos. Também é nisso. Nas queimadas é mais do cotidiano, são coisas que acontecem no nosso cotidiano. A gente Quando você passa por aí, vê tipo, um monte de lixo. Isso. Aqui em São Benedito a gente pode perceber vários exemplos por onde você passa. Não em todos, mas a maioria dos caminhos que você passa sempre tem aquele montinho de lixo, tem lixo fora do lugar, tem as coisinhas bem estranhas ali. E é isso. Em resumo, é isso. Tá no nosso dia a dia. Infelizmente é uma coisa que ocorre e tá no nosso dia a dia. Gostaria também de saber de quem é o responsável por combater o racismo ambiental. São órgãos do governo, seja ele estadual, municipal, mas também a população em si, as pessoas. Mas nós, como membros da sociedade, como a gente pode combater o racismo ambiental? Bom, como nós, como sociedade, a gente pode evitar o racismo ambiental dando nossa valorização a esses bairros, porque, tipo assim, quando a gente fala, assim, de meio social, a gente também fala um pensamento coletivo, então seria interessante, assim, tipo, em meio social, um levantamento de ações contra esse racismo, a valorização dessas comunidades, que no caso são as marginalizadas, são as pobres, as indígenas e os povos originários, que também fazem parte, e é isso. Seria bom essa junção de todo mundo em prol de uma ação para poder melhorar a vida de todo mundo. Se uma pessoa falar, não vai dar muita coisa, mas se muitas pessoas se juntarem, vai dar certo. É uma voz mais alta, é uma voz melhor. E agora, para finalizar, gostaria de pedir para que vocês falassem um pouco mais alguma coisa que impacte em vocês sobre o racismo ambiental, para que a gente se sinta mais conectado com o tema. Bom, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente pensa assim, o racismo ambiental ele é um preconceito, sabe? Uma desvalorização. Porque, ali aquele povo é uma minoria. Porque muitas vezes as comunidades são tratadas como minoria. E, infelizmente elas são uma minoria, são tratadas como minoria hoje em dia. Então é isso, já finalizando. Eu gostaria de terminar com uma pequena frase de efeito. Se você não recicla, reduza. Se você não reduz, reutilize. Se você não reutiliza, não reduz, não recicla, recomendo que você repense. E é com essa frase que a gente finaliza o nosso podcast. É isso, agradeço o convite de vocês e valeu aí. Gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês também. É isso, galera, por hoje. E fiquem à vontade para ver nossos outros episódios. Deixa o like e se inscreva no nosso canal. Mano, nessa frase que tu tá falando.